Bom dia, eu sou o Marco da Isabel. E eu sou Isabel do Marco. E nós estamos aqui juntos em mais uma manhã em família, buscando aprender mais sobre a palavra do Senhor, sobre casamento. Hoje nós vamos conversar sobre vivendo o uma só carne. Porque uma só carne, realmente, quando nos casamos, quando consumamos, o casamento, com a relação sexual, como a palavra mesmo nos diz, nós nos tornamos uma só carne. Mas não se limita somente àquele dia marcado. A cada dia nós precisamos ter atitudes que façam com que o viver uma só carne seja uma bênção para o casal. Se nós deixarmos de seguir os preceitos bíblicos, se nós quisermos viver uma vida independente, ignorando que formamos uma só carne, nós vamos acabar trazendo maldições sobre a nossa vida, desgastes, brigas, e não teremos o casamento com todas as bênçãos que Deus planeja para a união de marido e mulher. Talvez você pense assim, mas eu já firmei minha aliança, eu já fui lá naquele dia, eu disse que aceitava, sou uma só carne com essa pessoa. Não, mas há uma necessidade do reafirmar todos os dias. Vamos trazer um exemplo para a nossa vida de cristão. Todo mês nós celebramos a Santa Ceia. E o que nós estamos declarando na Santa Ceia? Que nós estamos aguardando o cumprimento da promessa do Senhor, de que Ele virá. Nós estamos ali dizendo que nós, assim como Cristo deu o seu corpo, nós também estamos dando o corpo de Cristo, nós estamos nos repartindo como igreja, nós estamos em comunhão como igreja aguardando Jesus. É isso que nós fazemos. A aliança foi estabelecida lá na cruz, mas todo mês nós reafirmamos. Algumas igrejas reafirmam toda semana, isso independe do tempo. A questão é a reafirmação. E no casamento não é diferente. Todos os dias nós vamos reafirmar um para o outro que nós somos uma só carne. E como que nós vamos fazer isso? Tomando atitudes. Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 26, a palavra nos deixa registrado que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. A bênção é quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, ou seja, quando nós agimos conforme a vontade de Deus. E em Deuteronômio 30, 19, novamente é reafirmado: coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí vem o ordenamento: escolham, portanto, a vida. E não só nós, escolham a vida vocês e os seus descendentes. Ou seja, as nossas atitudes de estarmos andando como uma só carne, cada dia reafirmando, lutando para permanecermos dentro dessa visão, vivendo como uma só carne, não somente vai trazer bênção sobre as nossas vidas, como vai abençoar a vida dos nossos filhos. Quando nós vivemos como uma só carne, existe segurança no nosso lar, os nossos filhos vivem com segurança, têm tranquilidade. Acredito que não exista nada pior na vida de uma criança que crescer num lar onde ela não tenha segurança, que no dia seguinte os seus pais vão estar vivendo junto. Infelizmente, isso é uma realidade que nós temos visto largamente acontecendo na sociedade em geral. São divórcios, separações, rompimentos, pais contra mães, mães contra pais. Ou seja, isso nunca foi o propósito de Deus. Nós precisamos continuar vivendo como uma só carne. A própria palavra de Deus diz: o que juntou Deus não separe o homem. Então que nós tenhamos esse firme propósito de estar honrando a aliança que nós firmamos. A gente vê em Malaquias 2, versículo 15. E não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, porque somente um. Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai-vos vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então, a gente vê aqui que Deus fez E essa unidade, qual é o foco dessa unidade? É bem o que o Marco estava falando. É uma descendência consagrada. A unidade do casal traz estabilidade para os filhos. A unidade do casal mostra, reflete a imagem de Cristo. Então, a gente, por amor aos nossos filhos, precisamos todos os dias decidir ser um, decidir nos amar. E para sermos um, nós precisamos ter transparência como casal. Nós precisamos andar em transparência. A palavra nos diz em Tessalonicenses que nós somos espírito, alma e corpo.
Nós precisamos ser transparentes tanto em espírito quanto em alma e corpo. Gênesis nos diz, né? E eles estavam nus e não sentiam vergonha. E quando eles pecaram, quando permitiram o pecado entrar na sua vida, claro, óbvio, pela tentação, o que aconteceu? Automaticamente eles se cobriram. Então, o pecado faz que a gente se encubra um do outro, que a gente tenha áreas de segredo um do outro. Mas isso não é plano de Deus. O plano de Deus é uma total transparência entre o casal. Transparência em espírito, alma e corpo. Até mesmo porque Lucas 12:2 diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Ou seja, toda e qualquer área que nós permitimos que haja trevas, que haja uma falta de transparência, em algum momento vai ser revelado. Talvez você diga, mas eu conheço pessoas que traíram e a mulher morreu sem saber, o marido morreu sem saber. Mas existe uma eternidade pela frente. Com certeza, tudo que foi feito vai ser revelado. E aí nós nos orgulhamos do que nós temos feito quando nós não estamos junto do nosso cônjuge. Nós temos orgulho disso, nós temos sido 100% transparentes. Como nós dizíamos, espírito, ou seja, a minha fé, a maneira como eu chego diante de Deus. Eu tenho orado junto com a minha esposa tem orado junto comigo. Existe uma transparência, nós temos liberdade para orar diante do nosso cônjuge. As nossas orações feitas a Deus são tantas afrontas com relação ao nosso cônjuge que nós não temos nem coragem de orar diante de Deus. Nós temos orado tanto para que Deus modifique o nosso cônjuge ao ponto de que nós não temos nem liberdade para orar na frente dele. Que as nossas orações sejam como casal, que nós estejamos orando junto, e isso é um grande diferencial, quando nós conseguimos ter essa transparência de chegarmos diante de Deus em unidade, juntos como casal, apresentando. Existem dificuldades para serem vencidas? Com certeza no nosso dia a dia sempre vão existir dificuldades para serem vencidas, mas vai ser muito mais fácil vencer se nós tivermos essa transparência, de podermos estar chegando juntos diante de Deus, apresentando nossas petições, como diz a palavra, quando 2 de vós chegarem diante de mim e apresentarem algo, eu mesmo farei para a glória do Pai. Ou seja, Deus é glorificado quando nós chegamos apresentando nossas petições e Deus nos abençoa como família, quando nós chegamos como um diante de Deus. E não só isso, né? A palavra nos alerta que nós não devemos nos pôr em jogo desigual com o descrente, pois que comunhão há entre o descrente e o crente? Então, assim, ó, nós ter a liberdade de buscar Deus junto, de ir em família num culto, de confessar a mesma fé, isso é ser um no Espírito. Isso o Espírito Santo vai nos tornando um. E a palavra nos diz lá em Provérbios 20:27, que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Senhor fala conosco em nosso espírito. Nosso espírito é vivificado pelo Espírito Santo, é o nosso local de comunhão. E quando um casal pode junto chegar diante de Deus e ter essa comunhão com Deus, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Por mais que tenha situações que às vezes eu preciso apresentar diante de Deus, que talvez o Marco possa não concordar, Deus conhece meu coração. Então eu tenho a liberdade de dizer para o Marco, por mais que não concorde, eu preciso apresentar isso diante de Deus. E nós cada vez vamos nos tornando mais transparentes. Não existe nada nos meus planos espirituais ou na minha comunhão espiritual que eu não possa partilhar com meu marido. Eu posso partilhar. Não só pode, como deve. Como deve. Não quer dizer que a partir do momento que a gente casa, que a nossa busca tem que ser sempre junto. Não, cada um vai ter a sua busca individual com o Senhor. Mas a importância de não ter nada oculto entre nós. De nós podermos ser um só. Lembre-se, quando o pecado entrou no primeiro casal, Adão e Eva, a primeira coisa que eles se fizeram foi se cobrir. E depois de se cobrirem, começou a acusação. Quando a gente esconde algo um do outro, a gente abre porta para acusações. E isso nós só estamos falando no espírito, porque ainda existe o nível da alma. Nível da alma, ou seja, a transparência dos nossos sentimentos. O que eu tenho sentido, o que a Isabel tem sentido. Muitas vezes os casais brigam, e aí você vai conversar com os casais, às vezes o cônjuge nem sabe qual é o problema, porque não houve transparência, não houve a apresentação, não houve o diálogo para apresentar quais são os problemas e as dificuldades. Por isso nós precisamos ser transparentes. A
A gente sempre brinca, graças a Deus, que nós não temos bola de cristal para adivinhar o que está acontecendo na vida do nosso cônjuge. Espiritualmente falando, a gente expulsaria, né? Se alguém adivinhasse alguma coisa. Exatamente. Mas então, graças a Deus, nós não temos essa pré-visão. Então, que nós estejamos buscando o nosso cônjuge, que a gente tenha liberdade. Liberdade para falar e liberdade para ser escutado. São dois pontos totalmente diferentes, mas que andam junto. Para que eu tenha liberdade para abrir meu coração para Isabel, a Isabel precisa estar receptiva. Muitas vezes o que ela vai escutar quando eu estiver abrindo meu coração não vai ser algo que vai agradar, mas é algo que vai edificar nossas vidas como casal. Muitas vezes o que a Isabel vai me expor não vai ser algo que eu vou gostar de ouvir, mas eu preciso escutar para que eu seja um marido melhor, para que nós tenhamos transparência, para que nós possamos andar mais junto, até mesmo para que a gente possa colocar em oração, voltando à questão da unidade espiritual, que a gente possa colocar essas situações em oração. Nós precisamos conhecer, ou seja, nós precisamos ter intimidade a nível de alma. Nós precisamos conhecer um ao outro. E quando nós entramos em intimidade a nível de alma, nós entramos para toda a questão física, não ainda em questão de corpo, mas sim em questão de que nós não podemos ter segredos, nós não podemos ter coisas individuais, não é a minha conta bancária que a Isabel não sabe o saldo, não é a minha conta de e-mail que a Isabel não tem a senha para entrar, não é o meu WhatsApp que ela não pode ler as mensagens que eu recebo. Se eu não tenho aquela boa e velha, quem não deve, não teme. Ou seja, se eu tenho uma atitude correta, e eu creio que todo cristão busca ter uma atitude correta. Se eu tenho uma atitude correta, não é uma questão, eu preciso da minha individualidade. Não, não existe a necessidade de individualidade. Por quê? Porque nós somos transparentes, porque nós temos liberdade, eu estou com a minha consciência tranquila. A minha senha, a Isabel conhece absolutamente todas, tanto de conta bancária, quanto de e-mail, quanto de WhatsApp. Ou seja, tem liberdade total. A digital dela está gravada lá no meu celular para ela entrar a hora aqui. E da mesma forma comigo. Ou seja, nós temos liberdade para consultar. Por quê? Porque onde nós deixarmos entrar trevas, são pontos de obscuridade, são pontos onde o inimigo pode estar agindo. E pontos onde vai entrar acusações. Desconfiança. No momento que se levanta a desconfiança, muitas vezes ela é velada, mas ela está trazendo um sentimento, vai minando os sentimentos. Isso causa grande problema. E não somente, nós já vimos o espírito, mas também precisamos, voltando à questão do físico, unidade de corpo, unidade importantíssima. Nós não devemos nos afastar, e se nos afastarmos por um curto espaço de tempo, que seja somente para nos dedicarmos à oração, buscar a presença de Deus. O relacionamento sexual do casal, ele é importantíssimo, ele traz segurança para o casal. Nós precisamos ter transparência. Estar nus para com o cônjuge envolve nus em espírito, nu em alma, mas também nu em corpo. Mesmo com o passar dos anos, nós precisamos continuar tendo uma intimidade física. Isso é fundamental para que nós tenhamos uma estrutura equilibrada dentro do nosso relacionamento. Como nós falamos, é vivendo uma só carne. Ou seja, formamos uma só carne lá no momento da aliança matrimonial, formamos uma só carne no momento em que nós selamos a unidade de uma só carne na aliança matrimonial através do relacionamento sexual. Mas isso continua no dia a dia. Nós precisamos viver no nosso dia a dia como uma só carne. E outra questão muito importante sobre a questão da união no corpo, né? Deus criou homem e mulher com necessidades diferentes. O homem, ele sente muito mais necessidade de carinho. Pelo menos o normal é. Sim, ele sente a necessidade do carinho, do toque físico, do relacionamento. A esposa, por outro lado, ela sente a necessidade mais emocional. Então, como que, se a gente sabe que cada um tem essa necessidade, como é que a gente vai buscar? Buscar do Senhor a esposa como agradar fisicamente seu marido, né? Tá apresentável, preparar um momento romântico, né? Preparar um momento a dois. E o marido, por outro lado, você sabe que a necessidade da esposa é mais sentimental? Ser mais carinhoso, ser mais ouvinte, ser um bom conselheiro. Porque daí, gente, quando a gente começa a tirar tudo que impede essa unidade de uma só carne, tudo melhora. O casal que ora junto, que é transparente, tem liberdade na cama, um com o outro, né? Sabe se respeitar e sabe se amar. Isso é plano do Senhor. Deus não quer que o casal
estejam encobertos. Se Deus quisesse que o casal tivesse encoberto, já tinha feito eles com roupa. Não, eles estavam nus, e foi só o pecado que fez eles perceber que existia diferenças entre eles. Porque para Deus, Deus não quer isso. Deus quer uma total transparência entre o casal. Amém. Nós oramos que Deus esteja abençoando a vida de vocês, que vocês estejam entendendo e vivendo uma só carne a cada dia. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém.